E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como eu prometi, correção da Unicamp. Aliás, foi uma prova tranquila, eu achei uma prova relativamente fácil. Lembrando que essa correção aqui é um gabarito extraoficial, a Unicamp ainda, pelo menos até agora, no momento que eu gravei o vídeo, ela não divulgou ainda o gabarito oficial, então aqui é a minha correção, certo? Como eu disse, de modo geral, a prova estava fácil, não estava nada absurda, né? Tava num nível tranquilo. E o que é interessante dizer é que teve uma questão só aí que deu um pouco de confusão, né? Conversando com alguns colegas e observando outras correções, a questão número 70, que fala sobre o clima do Nordeste. Deu um pouquinho de trabalho. Mas fica aqui comigo que você vai ver todas as questões. Aliás, foram 8 questões no total, tá? Vamos a elas. Primeira questão, a gente tem aqui a questão número 65, ela mostra pra gente os maiores importadores e exportadores agrícolas do planeta. Então a gente tem a União Europeia como um todo, né? Daí o país mesmo, Estados Unidos primeiro, China segundo, Japão terceiro, Canadá, México, Hong Kong, Coreia do Sul, Índia, Rússia e outros países. União Europeia, Japão, Canadá, e Rússia, por conta do clima muito frio, acaba, né, parte da União Europeia, né, acaba sendo grande importador, né? China, Índia, Coreia do Sul, Hong Kong e até mesmo o próprio Japão, por conta da grande população para um território relativamente pequeno, então acabam sendo grandes compradores dessas commodities agrícolas, né, desses produtos agrícolas. E a gente tem os maiores exportadores. A própria União Europeia é grande exportador, né? Seguido de Estados Unidos. Então, os Estados Unidos é um grande vendedor e um grande comprador. O Brasil é um grande exportador. Aliás, muito do que o Brasil ganha no seu comércio externo vem da agricultura, né? Das commodities agrícolas. Aliás, as commodities de modo geral, né? Tanto minerais quanto agrícolas, são muito importantes para o comércio internacional brasileiro. Tá? China também é um país que consome bastante e produz bastante, mas ela mais compra do que produz, né, do que exporta, então mostra que ela tem uma dependência. Né? O Canadá também exporta, Argentina, Austrália, Indonésia, México, Índia e outros países. Aí ele fala assim, ó, muitos autores anunciam o fim da globalização econômica e indicam que parte do comércio global de mercadorias pode estar com seus dias contados depois da pandemia da Covid-19. Contudo, o comércio internacional de mercadorias, especialmente agrícolas, é ainda hoje relevante para o abastecimento de muitos mercados nacionais. Com base nos gráficos acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Então o que a gente tem é, ó, a União Europeia não depende do mercado mundial de mercadorias? Está errado, a União Europeia depende, ela é uma grande importadora de alimentos, inclusive o Brasil vende bastante coisa para a União Europeia, né? Principalmente cana-de-açúcar, laranja, café, certo? Então a União Europeia sim é dependente. Letra B. A economia brasileira não tem nas commodities agrícolas importante ponto de sua pauta de exportação. Já está errado, está cagado aqui. O Brasil, como eu disse, ele tem sim grande participação no comércio internacional. Nós somos o terceiro maior exportador agrícola do planeta, né? Se a gente for colocar como países mesmo, a gente elimina a União Europeia, em termos de países, a gente é o segundo maior país exportador. Então sim, é importante. Letra C. A economia chinesa é, em grande parte, dependente das importações de commodities agrícolas. Né? A China ela é grande importadora. A gente vê aqui que ela está na terceira posição como maior importadora. Sendo o Brasil um importante parceiro comercial de suas importações. Sim, o Brasil é um grande parceiro comercial. Então essa daqui parece que ela está certa. Letra D. Apesar de sua pequena extensão territorial, o Japão é um dos maiores produtores de commodities agrícolas. Não. O Japão produz pouco, o Japão é totalmente dependente das importações. O Japão produz peixe e arroz, basicamente, tá? Então, a correta mesmo é a letra C. Um nível fácil, né? Questão 66, fala sobre concentração de renda, participação de 1% mais rico na renda total do país e do mundo. Triste ver, né, que o Brasil é o segundo país que mais concentra renda no planeta. Seguido, né, de Chile, Líbano, Emirados Árabes Unidos, Iraque, Turquia, Índia, Rússia, Kuwait. E a média mundial, a gente está bem acima da média mundial, tá? Bom, o gráfico anterior apresenta a concentração de renda no topo da pirâmide social. Né? No Brasil, o 1% dos super ricos, aproximadamente 1,4 milhão de adultos, captura 28% dos rendimentos brutos totais do país.
e recebe individualmente, em média, R$106 mil por mês pelo conjunto de todas as suas rendas. Caramba, que sonho receber 100 mil por mês, né? Bom, com base no gráfico e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. O Brasil é o segundo país do ranking, ok. E o único país latino-americano entre os 10 primeiros? Não. Nós temos o Chile, que é latino-americano. Letra A está errada. Letra B. A concentração de renda indica a capacidade de geração de riqueza em um país e sua distribuição entre todas as camadas de renda. Não, isso daqui se chama PIB per capita, né? A renda distribuída pela população, tá? É renda per capita, PIB per capita, tá errado. Letra C. A Índia apresenta alta taxa de concentração de renda, certo, né? Ela está aqui em 8º lugar. Por ter a segunda maior população absoluta do mundo, a renda é bem distribuída. Não, se ele está no ranking de concentração de renda, a renda é mal distribuída, é pessimamente distribuída. Letra C totalmente errada. E letra D deve ser a correta. A concentração de renda indica que uma pequena parcela da população de um país absorve a maior parte daquilo que é socialmente produzido. Sim, fácil também, né? Questão 67. Vamos lá. O nosso planeta... em nosso planeta... não sei ler. Em nosso planeta em rápida urbanização, a vida cotidiana da crescente população de urbanoides é cada vez mais sustentada por sistemas vastos e incrivelmente complexos de infraestrutura e tecnologia, ainda que muitas vezes passem despercebidos, pelo menos quando funcionam. Ele está falando das redes, né? Então, esses sistemas permitem que a vida urbana moderna exista. Seus encanamentos, dutos, servidores, fios e túneis sustentam os fluxos, as conexões e os metabolismos que são intrínsecos às cidades contemporâneas. Então ele fala que todas as cidades do planeta, né, o texto diz, todas as cidades do planeta que passam por uma rápida expansão urbana, elas são beneficiadas, se é que a gente pode dizer, né, que todas são beneficiadas mesmo, de serviços de infraestrutura. Uns serviços mais completos, outros menos completos. A gente pode pegar 2 cidades daqui do Brasil e fazer essa análise. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as regiões mais pobres, né, nos rincões do Brasil, no interior da região Nordeste, no interior da região amazônica, a gente tem problemas de saneamento, né, de esgoto, tratamento de água, etc. Enquanto que nas cidades mais ricas e mais desenvolvidas do Sul, do Sudeste, enfim, ou dessas regiões, a gente tem tratamento de água e esgoto, né? E quando funciona, ótimo, a vida que segue, a gente nem percebe que faz falta. Só que quando esses serviços param de funcionar, a gente pensa, putz, tá faltando água, tá faltando esgoto, ai, tá um cheiro de cocô aqui na minha rua, porque o esgoto não está sendo coletado de forma correta, enfim. Então, ele diz o seguinte, depreende-se do texto, então é pra gente absorver essa informação do texto, que a vida na cidade é composta de um conjunto de individualidades autossuficientes sem a necessidade de interconexões e solidariedade. Errado, né? A cidade, ela é social, ela é multi, né? As pessoas necessitam de todos os serviços. Então a gente tem a necessidade, sim, de interconexões e, de certa forma, da solidariedade. Letra B. As cidades contemporâneas são dependentes de sistemas técnicos e infraestruturais, mas cada vez menos dependentes do trabalho técnico e social? Não, né? A gente precisa de trabalhos técnicos para a manutenção desses serviços de trabalhos sociais. Né? Para esses serviços funcionarem, quando ele diz aqui no texto, né, a gente precisa do trabalho técnico, do trabalho social. Precisamos de trabalhadores de tecnologia para isso. Então a letra B está errada. Letra C. Os bastidores infraestruturais e sociais da vida urbana cotidiana, em geral ocultos no sentido de a gente não enxergar a rede de internet, por exemplo, né? Ou encanamento de água e esgoto, tornam-se claros e palpáveis em momentos de interrupções sistêmicas. Fica sem internet. É aquela porcaria de provedora minha de internet que não funciona, esses cabos malditos aqui, eu vou comprar uma de fibra ótica, certo? Aí a gente percebe a falta que faz. Parece estar certo, né? Letra D. A dependência da infraestrutura em rede existe apenas em cidades modernas e tecnologicamente avançadas, chamadas cidades high-tech? Não, né? O texto diz que são todas as cidades, em nosso planeta. Então é todo o planeta. Então correta, novamente, letra C de Corinthians. Certo? Questão 68, 3 mapas. Questão aí que talvez seja um pouco decoreba, vamos ver? 3 mapas. Mapa 1 mostra uma determinada produção agrícola. Mapa 2, uma outra produção que só tem destaque basicamente no sul
e, em especial, no Paraná, nas partes mais altas do Paraná. E o mapa 3, que a gente tem uma produção que está em quase todas as regiões, mas se concentra no estado de São Paulo e uma pequena parcela de Minas Gerais. Aí ele fala assim, ó, os mapas anteriores apresentam 3 culturas temporárias de extrema importância para os mercados interno e externo. Então ele fala que é bom para o mercado interno e também são bons para exportação. Com base na sua espacialização, podemos afirmar que os mapas 1, 2 e 3 representam respectivamente as culturas de... Ai meu Deus, como que eu vou saber isso? Primeiro, nós temos 3 produtos apenas elencados. Mandioca, trigo e laranja. Fica fácil pra gente, sabe por quê? Ó, a mandioca faz parte da produção brasileira, né? Um produto praticamente de subsistência, bastante arcaico e de fácil produção. Então, qualquer lugar do Brasil ele consegue ser produzido. Então, o primeiro mapa, com certeza, é a produção de mandioca. Até porque a gente pode pensar também, né? Mandioca apareceu 2 vezes, a gente considerar como correta, né? Se a gente fosse chutar, por exemplo. Aí o segundo mapa, que tipo de produção é adaptado ao sul do Brasil? Que só o sul do Brasil tem grande destaque. É a laranja, que é um produto tropical, ou é um trigo, que é um produto de clima mais temperado? É o trigo, né? Então aqui a gente no mapa 2 tem a produção de trigo e consequentemente o mapa 3 a gente tem produção da laranja. Inclusive se a gente observa aqui é o interior de São Paulo, perto de Campinas, Limeira, Laranjal, Paulista, enfim, percebam os nomes das cidades, né? Tem relação com a produção da laranja, enfim, das frutas cítricas. Então a correta é a letra A. Né? Um pouco difícil, mas a gente parar, respirar, pensar o que produz no sul do Brasil do ponto de vista agrícola com destaque em uma região. Se fosse soja, né, caso não tivesse aqui, se fosse uma questão dissertativa, por exemplo, soja não é porque soja teria destaque também no Rio Grande do Sul, que não é o caso, tá? Então é uma questão aí que exige um pouquinho mais. Questão 69, vamos lá. A região denominada Golfo Pérsico abrange, além do próprio Golfo, os países que se situam inteira ou parcialmente no seu litoral. A saber, são Kuwait, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos e Omã. A Arábia Saudita também é considerada parte da região, pois embora a maior parte do seu território seja continentalizada e as principais cidades se situem no interior ou próximas ao Mar Vermelho, ela tem mais de 600 quilômetros de litoral voltado para o Golfo, com algumas cidades costeiras, Ad-Daman, Al-Jubail, e complexas ligações viárias com Catar, Bahrein e Kuwait. Então, a gente tem aqui um trecho falando sobre o Oriente Médio, e ele fala, ó, litoral é uma faixa de terra imersa, banhada pelo mar, que pode apresentar diferentes configurações. Para os países mencionados no texto, a presença do litoral em formato de golfo é fundamental para o escoamento por via marítima do petróleo, a principal commodity do Oriente Médio. A sinal alternativa que define corretamente golfo. Então ele está falando aqui do ponto de vista geomorfológico. Reentrância do mar sobre o continente, possuindo grandes dimensões e com forma mais aberta para o mar. Então ele fala que é uma reentrância, né, do oceano em direção ao continente. Né? Aqui a gente tem, nessa área achurada, o continente, e aqui a gente tem o mar ou oceano. Então a gente tem uma forma de golfo aqui. Parece que é. Letra B. Parte do continente que avança para o oceano. A parte do continente que avança em direção ao oceano é chamado de península, certo? Então aqui a gente tem, na área achurada, o continente, e aqui a gente tem o mar ou oceano. Então a letra B já está errada. C. Barreira formada no mar e localizada próxima à praia. Isso daqui é Recife. Né? Pode ser rochas, corais e restos de animais marinhos. Isso daqui são os recifes. D. Canais que ligam rios com o mar, onde ocorre muita sedimentação com a formação de bancos de areia e deposição de detritos. Muita gente pode pensar que isso daqui é um delta, né? Mas na verdade isso daqui é chamado de barra. Né? A barra é mais ou menos assim. Eu tenho aqui um rio, né, que ele escoa e ele está no litoral. Né? Aí ele deságua perto do mar. E essa área aqui, ela acaba formando bastante água. Bastante água não, bastante sedimentação, né? Ela acaba acumulando bastante areia, sedimento. Tem uma imagem aqui que vai ficar mais claro. Deixa eu apagar tudo aqui. Não sei apagar. Bom, aqui ó, é a barra, é isso daqui, né? Então o rio ele pode desaguar aqui e forma essa reentrânciazinha, vamos dizer assim, nessa mini península, tá? Então o que a gente tem é
a letra A como correta, né? Uma reentrância do mar sobre o continente, né? Que forma um golfo, né? A Bahia é um pequeno golfo, né? Se isso daqui fosse muito maior aqui, a gente teria a formação de um golfo. Beleza? Questão 70, essa que deu trabalho. Bom, a região nordeste brasileira é marcada por contrastes climáticos, áreas úmidas e áreas com longos períodos de estiagem. O mapa a seguir mostra a variação da umidade por meses em relação à distribuição das chuvas. Um mapa cagado, ruim de enxergar. Mas basicamente, onde eu estou fazendo em vermelho aqui são as regiões de fortes chuvas, né, que chove o ano inteiro, né, tropical úmido do Nordeste, que chove bastante no inverno, mas tem chuvas quase todo ano, então por isso que a gente não tem estação seca. Aí a gente tem o interiorzão mesmo aqui, né, no extremo norte aqui da Bahia, na transiçãozinha com Pernambuco, o sertão do Cariri, a gente tem áreas que ficam até 11 meses sem chover, tá? E nas demais áreas aqui a gente tem regiões de 6 a 8 meses sem chuvas, né? Que é esse daqui, regiões de 1 a 3 meses de seca, que a gente vai enxergar em alguns trechos aqui no interior da Bahia e aqui no Maranhão, tá? Que aqui é a zona de transição, né? Mata dos Cocais, aqui é a zona da mata. Enfim, o que a gente enxerga é que daí no achuradinho são meses de 4 a 5 meses. Então percebam que o interior do Nordeste é padrão ficar aí de 4 a 8 meses sem chuvas, embora um pequeno trecho, que eu vou circular de novo para ficar mais claro aqui, tem apenas de 1 a 3 meses de chuvas. A gente vai ver por que isso acontece. Bom, sobre as características climáticas e distribuição das chuvas na região Nordeste, é correto afirmar que todas as áreas sem seca ou subsecas recebem umidade da zona de convergência intertropical, não porque elas recebem umidade do litoral, principalmente da atuação da massa tropical atlântica no inverno, então leva um pouco de umidade para a região. Então não tem a ver com a zona de convergência, né? Além do incremento do vapor d'água do processo de evapotranspiração das florestas tropicais. Pode ser, né? Então é isso, aliás, essa questão que está dando trabalho, né? Eu considero como errada a letra A, porque não é, né, a zona de convergência intertropical que vai só causar as chuvas na região, tem outros fatores. Então aqui a gente vai ter uma dúvida na letra A, tá? E incremento do processo de evapotranspiração das florestas tropicais. Beleza, a gente tem floresta tropical aqui, resta ainda Mata Atlântica nessa região, então é outro ponto que leva a me questionar se a A está correta. Eu considero como a mais correta a letra B. Por quê? No centro do estado da Bahia localiza-se a principal área no interior da região Nordeste com 1 a 3 meses secos, que é essa regiãozinha aqui, né, que coincide, né, com a região da Chapada Diamantina, que vai acabar fazendo um efeito orográfico. Então, como é um relevo um pouco mais elevado, ele vai barrar a umidade nessa região e vai concentrar um pouco mais as chuvas. Eu coloquei uma imagem aqui que mostra isso, né? O norte da Bahia, aqui, enfim, em direção a Pernambuco, a gente tem uma região mais seca, né? Onde a gente tem de 6 até 11 meses de seca. E o interior da Bahia, a gente percebe que é uma área mais verde, né? Então isso indica que eu tenho um pouco mais de concentração de chuvas. Embora o litoral sul aqui, né, aquela região subseca ou úmida que está sendo demonstrada, tá? Bom, por que a letra C está errada? O período de estiagem nas áreas com 4 a 5 meses secos ocorre no verão, enquanto das áreas com 6 a 8 meses secos ocorre no outono e no inverno na Bahia. Como, né? Não, tá? Não tem hemisfério norte e hemisfério sul, né? Todas essas áreas aqui estão ao sul da linha do Equador, então não tem relação. Letra D. A distribuição da umidade na região Nordeste tem estreita relação com o tipo de vegetação. Nas áreas de 9 a 11 meses secos ocorre a vegetação de caatinga, ok. E nas áreas de 6 a 8 meses ocorre o cerrado? Não, porque ocorre caatinga também nessa região, embora haja transição, tá? Não é só cerrado. Então eu, Marcos, considero como B. Alguns outros corretores estão considerando como a letra A, certo? Bom, vamos ficar no aguardo aí. Eu vou chutar que seja a letra B ainda. Questão 71. Os mapas temáticos são elaborados com a utilização de técnicas que objetivam a melhor visualização e comunicação. Os mapas desse vestibular não estão muito bem, né, elaborados, tá? Tá ruim demais de enxergar, principalmente o mapa da questão 70.
Enfim, distinguindo-se essencialmente dos topográficos que representam fenômenos de qualquer natureza, geograficamente distribuídos sobre a superfície terrestre. O nível de organização dos dados qualitativos ordenados ou quantitativos de um mapa está diretamente relacionado ao método de mapeamento e a utilização de variáveis visuais adequadas à sua representação. Então nós temos dois mapas que estão utilizando basicamente os mesmos efeitos para identificarem fenômenos diferentes. O primeiro são os casos confirmados de Covid por estado e o segundo é a taxa de incidência por estado, né? A proporção por milhão e aqui o total de casos. Os mapas temáticos anteriores mostram o cenário brasileiro da pandemia em 7 de julho de 2020. O mapa 1 apresenta o número de casos confirmados de Covid-19 por ente federativo e o mapa 2 a taxa de incidente da Covid-19 por estado brasileiro. No que se refere à análise dos dados representados nos mapas, é correto afirmar que o objetivo do mapa 1 é apresentar os dados de forma quantitativa. Quantidade? Pode ser, né? Enquanto o mapa 2 prioriza uma apresentação qualitativa dos dados. Esse daqui eu acho que é verdade, esse daqui também pode ter dado um trabalhinho. Parece que sim, vamos analisar os outros aí, a gente vai fazer o tiratema. Letra B. Os mapas 1 e 2 apresentam dados absolutos qualitativos referentes à Covid-19 obtidos em órgãos oficiais do governo federal. Essa pausa foi dramática porque eu estou vendo os mapas ali para ver se a fonte fala que é do governo federal, né? Sim, covidsaude.gov.br, achei aqui agora. Os mapas 1 e 2 apresentam dados absolutos, não são dados absolutos porque aqui a gente tem uma proporcionalidade, né? Então a letra B está errado. C. O mapa 1 apresenta dados absolutos dos casos confirmados. Ok, número de casos confirmados de Covid, beleza, enquanto o mapa 2 apresenta a proporção de casos por milhão de habitantes? Sim, né? Nossa, cara, meu celular tá na trairagem. Desliguei, desculpa. Ao vivo é isso mesmo, né? Bom, os mapas... Então a letra C parece estar correta também, assim como a letra A, né? A gente vai fazer o tiratema. D. Os mapas 1 e 2 apresentam dados proporcionais referentes à Covid-19, pois não é possível apresentar com exatidão os dados. Claro que é possível, a gente contabiliza, né? Pode ser omitido, mas o que chega até nós são os dados exatos, né? Então a letra D está errado. Então a gente fica entre a letra A e a letra C. Eu vou mais na letra C, porque ele deixa muito mais claro o que é o dado. A letra A, né, a gente não tem relação se é um dado quantitativo de fato. Ele pode ser qualitativo. Por quê? Porque ele está trazendo para a gente casos de Covid confirmados. Eu tenho outros tipos de dados aí, então eu fiz uma análise mais de qualidade, uma análise qualitativa, né, e não necessariamente quantitativa. Então é por isso que a gente pode considerar a errada e a C como correta. De novo, Corinthians. Última questão, letra D, é mais de sociologia, vamos dizer assim, do que de geografia. Como a maior parte dos franceses, Hansa Esmili, professor de sociologia, uma universidade parisiense, tem doravante muito tempo para olhar para sua janela, por sua janela. Habitando em Seine-Saint-Denis, periferia de Paris, né, lembrando que periferia na Europa significa áreas de subúrbios, né, áreas de gente rica, né? Ele observa a atividade da rua abaixo. O movimento de pessoas é grande e não se respeitam as medidas de confinamento geral impostas pelo governo para combater a pandemia da Covid-19. Há menos gente que habitualmente, mas a rua permanece muito movimentada, constata Esmili. O confinamento é um conceito burguês, explica o sociólogo. Ele implica possuir uma casa burguesa na qual se retirar. Isso não corresponde de forma alguma à realidade daqui. Não só da França, mas aqui no Brasil, né? A gente vê quem que consegue ficar dentro de casa em confinamento. Eu tive o privilégio de poder ficar em casa, né? Eu tenho uma casa burguesa, vamos dizer assim, né? Minha profissão, meus rendimentos me garantiram a ficar dentro da minha casa. Mas tem gente que está na frente, que infelizmente, ou felizmente, depende do ponto de vista, né? Eu vejo como infelizmente, precisou ir até as ruas para trabalhar, para sustentar sua família, para sustentar sua vida, para ganhar dinheiro, né? Então, o que a gente percebe é que as camadas mais baixas, né, do ponto de vista econômico, né, os trabalhadores da frente, eles precisaram continuar trabalhando. A vida deles seguiu normal, botou a máscara na cara, vamos aí, passar álcool em gel na mão e ir embora. Enquanto que a população mais rica consegue manter, né, empresários, professores, enfim,
pessoas que estão em home office, né, trabalhadores de escritório conseguem, mas um vendedor, um atendente de mercado, de loja, enfim, esse cara ele não vai conseguir, né? Então a gente tem que fazer uma análise sociológica, né? Quem é o perfil do cara que fica em casa e quem é o perfil do cara que pode ir trabalhar, ou melhor, que tem que ir trabalhar, né? Sobre a casa burguesa referida no texto, podemos concluir que esse traço e conceito só aplicado à França? Não, o mundo inteiro. O conceito de burguesia aplica-se apenas às classes sociais e não às habitações? Não, né? Ele está na periferia, né, no subúrbio, ele tem ali uma situação tranquila, né? Então as habitações têm relação. Aliás, o tema ali fala, né? Casa burguesa, tá? Letra C. As habitações burguesas normalmente localizam-se nas periferias e não são sinal de prestígio. No ponto de vista de urbanização europeia, sim, são sinal de prestígio. Só no Brasil que a periferia é carente de serviços, né? Então a correta por eliminação é a letra D. A habitação é uma das expressões de poder entre as classes sociais. Poder no sentido de eu posso ficar em casa, eu tenho poder, eu tenho dinheiro, certo? A correção, acredito que tenha sido, acho que, tranquila, né? Então temos duas questões que deram um pouquinho mais de trabalho, questão 70 e 71. Vamos aguardar o gabarito oficial. Queria agradecer muito vocês por terem assistido até aqui, tá? Muito obrigado e a gente se vê na próxima correção. Tchau, tchau.